longo de 85 anos, é a primeira vez que a Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul, oferece um conselheiro federal seu em atividade, um advogado militante em atividade no estado do Rio Grande do Sul. E por via de consequência, isto tenho a convicção de que é um orgulho muito grande para toda a advocacia gaúcha e seguramente uma honra bastante expressiva para mim, que estou assumindo neste momento a nossa instituição, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Quanto ao que todos os advogados gaúchos e brasileiros podem esperar da nossa presidência, dos nossos 3 anos de atividade no Conselho Federal da OAB, eu posso afirmar que estaremos absolutamente vinculados a 2 grandes eixos, né? A defesa intransigente das prerrogativas dos advogados e também estaremos agindo de uma forma muito direta no que diz respeito a temas institucionais e que dizem respeito ao Brasil. A Ordem dos Advogados, ela é dos advogados, mas ela também é do Brasil. Por certo, compromissos da Presidência Nacional da Ordem, eles têm que estar absolutamente vinculados à defesa da profissão do advogado e também às questões institucionais que a OAB representa. Ou seja, a Ordem dos Advogados do Brasil ela é muito mais do que uma entidade de classe. A OAB tem compromissos com a fiscalização do exercício profissional da advocacia, tem compromissos inarredáveis com a defesa das prerrogativas dos advogados, mas ela também tem compromissos institucionais com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa da Constituição Federal, com a defesa dos direitos humanos e também pugnar por uma maior e melhor justiça social no nosso país. Esta é a função da instituição da Ordem dos Advogados do Brasil e nós estaremos absolutamente sintonizados com estas funções que a Ordem tem e que os seus dirigentes devem representar. Acima disso, nós também teremos e empreenderemos alguns eixos na nossa administração. O primeiro deles é o eixo de defesa das prerrogativas da profissão, prerrogativas e valorização da profissão do advogado. E o segundo deles é um eixo institucional tratando de grandes temas que nós entendemos hoje que dizem respeito ao Brasil e, portanto, função da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós teremos uma atuação muito forte no que diz respeito à questão da segurança pública, na questão da saúde, na questão da educação, na questão da habitação e também na própria prestação jurisdicional. Estes são alguns dos compromissos que nós assumimos com os advogados brasileiros. Sem dúvida nenhuma, concordo e nós temos inclusive colocado, e a sociedade tem falado muito sobre isso, a imprensa tem dito muito que nós temos uma crise política e uma crise econômica no país. Eu afirmo que nós temos sim uma crise ética no Brasil hoje sem precedentes. Uma crise ética sem precedentes que acaba ocasionando exatamente esta crise política e esta crise econômica que nós estamos vendo no Brasil. Nós precisamos efetivamente passar o Brasil a limpo. Nós precisamos depurar a política. E é importante também que a sociedade compreenda isto. Não existe democracia sem política. Não existe política sem políticos. O que nós precisamos, sim, são homens públicos, agentes públicos, efetivamente comprometidos com a coisa pública, com a sociedade. O poder emana do povo, afirma a Constituição Federal. Se o poder emana do povo, nós também temos que fazer a nossa meia-culpa. Nós, brasileiros, nós, cidadãos, temos que saber exatamente o porquê hoje tudo isso está acontecendo. E aí, quando fazemos esta meia-culpa, nós vamos ver que a nossa capacidade de escolha também está faltando. E por isso nós faremos campanhas permanentes de conscientização da força do voto perante a sociedade e a cidadania. Mais ainda, nós temos que ver que o voto tem um fundamento e uma finalidade extraordinária. Voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência, muitas vezes, de um voto mal dado, de uma escolha mal feita, é exatamente isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Bom, a sociedade pode esperar da Ordem dos Advogados do Brasil, na nossa gestão,
uma instituição absolutamente sintonizada com toda a sociedade brasileira. Nós estaremos para e passo cuidando, sim, das causas dos advogados, mas nós estaremos cuidando das causas da cidadania. Ao longo de 6 anos, eu tive o privilégio e a honra de presidir a Ordem dos Advogados no nosso estado. E exatamente o que fizemos aqui nos 6 anos, a participação que a Ordem dos Advogados teve no estado do Rio Grande do Sul ao longo de 6 anos, agindo fortemente nas questões que dizem respeito aos advogados, mas também nas questões que dizem respeito à cidadania, nós estaremos fazendo isto em âmbito nacional. Precisamos da OAB como nunca. Sem dúvida nenhuma. Nós temos primeiro que comemorar muito o novo Código de Processo Civil. Aliás, de uma forma muito especial para nós gaúchos, o Código de Processo Civil tem uma ligação com a nossa instituição, com a OAB do Rio Grande do Sul, a partir de alguns projetos de lei que nasceram aqui no nosso estado, que tiveram uma participação efetiva de todos os dirigentes de ordem desde o ano de 2007. Lembro bem que quando nós assumimos a OAB no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2007, nós afirmávamos que iríamos quebrar alguns paradigmas, notadamente paradigmas no que diz respeito ao campo legislativo, que nós iríamos utilizar a legislação buscando sim a sua alteração para o fortalecimento da advocacia. Naquele período, naquele momento, nós apresentamos alguns projetos de lei. O primeiro deles, o projeto de lei que institui as férias para os advogados. Segundo, o projeto de lei que institui a contagem de prazos em dias úteis. Também debatemos muito aí no ano de 2008 já e apresentamos um projeto de lei onde nós buscamos que nós tivéssemos a oportunidade de proibir a compensação da verba honorária. Também trabalhamos muito na linha de que se extirpasse do atual ordenamento jurídico o parágrafo 4º do atual artigo 20. Estas são algumas das leis que hoje estão introduzidas no novo Código de Processo Civil e que de fato nos dão esta condição de estarmos comemorando esta nova visão da advocacia com relação a estes temas que são tão importantes. E mais, nós podemos inclusive, alguns têm dito que o novo Código de Processo Civil, notadamente no que diz respeito a estes temas, é o Estatuto da Advocacia parte 2. E eu concordo, porque nós temos inúmeras vitórias que vão fortalecer em muito a advocacia e que estão neste novo diploma processual. Sem dúvida, esta é uma das grandes comemorações que nós temos que fazer, né? O novo Código de Processo Civil, ele definitivamente acaba com a possibilidade do aviltamento da verba honorária. Uma luta nossa de mais de 9 anos. Nós estamos, desde o ano de 2007, lutando exatamente contra isto, contra o aviltamento da verba honorária, contra o desrespeito ao trabalho do advogado. Nós tivemos inúmeros casos ao longo deste período, onde a OAB do Rio Grande do Sul atuou, e outras OABs do país seguramente, atuaram de forma direta contra determinadas decisões que aviltavam, que desrespeitavam a figura do advogado, notadamente nos seus honorários. Os honorários do advogado representam a mesma coisa que representa o subsídio do magistrado ou o salário de um trabalhador, de qualquer trabalhador. E eles têm natureza alimentar, e por isso nós trabalhamos tanto para valorizar exatamente a fixação da verba honorária. O novo Código de Processo Civil, definitivamente, ele acaba com a possibilidade de um magistrado fixar a seu bel prazer os honorários advocatícios. Hoje nós temos critérios objetivos. Critério objetivo criando um percentual mínimo onde o magistrado poderá fixar honorários. E isto seguramente nos dá a oportunidade, nos dá a condição de afirmarmos que a partir de março, quando entra em vigor o novo Código de Processo Civil, nós acabamos definitivamente com este grande câncer da advocacia, que era o aviltamento dos honorários no dia a dia. E a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, estará absolutamente atuante, coibindo todo e qualquer desrespeito ao novo diploma processual. Porque, como disse, ele traz critérios objetivos para a fixação de honorários aos advogados. O
Código Penal é de 1940, seguramente ele precisa de adaptações. Ele teve algumas atualizações nos últimos tempos, mas seguramente ainda precisa de outras adaptações, no que diz respeito, notadamente, a crimes novos que estão surgindo na área da tecnologia da informação, da internet, as redes sociais. Tudo isso é objeto hoje de um amplo debate e eu tenho a convicção de que, de fato, nós precisamos atualizar o novo Código de Processo Penal. Bom, foro privilegiado, ou foro de prerrogativa de função, ou foro especial, como se queira chamá-lo, ele, na minha avaliação, ele impõe um privilégio. E nós entendemos que ele deve ser totalmente redefinido no âmbito da legislação federal. Nós entendemos que o foro privilegiado ele cria determinadas circunstâncias de dificuldade, notadamente porque os tribunais superiores eles não estão aparelhados, não têm os elementos necessários, não têm as condições humanas, inclusive em termos de pessoal, para processarem estes agentes que são efetivamente trabalhados no âmbito do foro privilegiado. E, portanto, isto cria determinadas situações, até mesmo que são ruins quanto ao curso de um processo. O processo acaba demorando muito mais do que deveria. Esta pergunta ela está diretamente ligada à pergunta sobre um novo Código Penal e um novo Código de Processo Penal. Sem dúvida nenhuma, na medida que se tenha legislações mais modernas, nós vamos enfrentar este gargalo que é a demora ou a morosidade no julgamento dos processos. Mas também temos outros temas que devem ser enfrentados, que é exatamente a estrutura do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público foram duas conquistas extraordinárias que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos. O Conselho Nacional de Justiça já foi, inclusive, objeto de uma defesa institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu entendo que, de fato, nós precisamos, sim, reavivar esta campanha de defesa das finalidades principais do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem uma importância fundamental no que diz respeito ao controle administrativo do Poder Judiciário e tem contribuído muito para isto. O CNJ é muito importante para a própria sociedade. Bom, sem dúvida nenhuma, este é um dos temas mais importantes da atualidade no que diz respeito aos operadores do direito, né? Os advogados têm sido cobrados com muita intensidade exatamente pela morosidade do sistema processual, pela morosidade da própria justiça. E por que isso acontece? Eu tenho afirmado que a capacidade instalada do Poder Judiciário hoje já não dá mais conta da demanda. Nós temos hoje falta de juízes, nós temos hoje falta de servidores. Esse tema tem que ser enfrentado por todos nós. Este tema tem que ser enfrentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é possível que num país onde tem carência na prestação de saúde, um país que tem uma carência gigantesca no que diz respeito à área de segurança pública, à educação, à habitação, nós tenhamos que afirmar hoje que o Poder Judiciário também sim está a um passo do colapso. E é isto que está acontecendo. Nós não podemos mais aceitar que tenhamos procedimentos judiciais que demorem, como por exemplo uma citação, 1 ano para ser produzida, para ser feita. Nós não podemos mais aceitar que tenhamos varas em diversas cidades brasileiras hoje que não tenham juízes, que não tenham servidores. Prestação jurisdicional é algo que vem já posto pela própria Constituição Federal como direito de todos os cidadãos. E sabemos que a prestação jurisdicional que tarda, ela acaba não fazendo justiça e sim cometendo injustiças. O advogado que atua na área penal, ele desenvolve um trabalho importantíssimo para a sociedade.
a defesa do devido processo legal, a defesa do contraditório, a ampla defesa é fundamental. E mais do que isso, nós temos que saber que o Brasil tem uma Constituição Federal que impõe a presunção de inocência a todo cidadão brasileiro. E, portanto, o papel que o advogado criminalista desempenha, notadamente em tempos como o de hoje, ele é um papel fundamental. Assim como é o papel da acusação. O que nós precisamos é respeitar a Constituição Federal. Aos advogados gaúchos, a minha gratidão, o meu agradecimento. Gratidão é dívida que não prescreve. Cada um dos advogados gaúchos é responsável por nós estarmos hoje exercendo a presidência nacional da Ordem dos Advogados. Vocês, queridos colegas advogados gaúchos, me trouxeram até aqui. Com relação aos advogados brasileiros, o meu compromisso com cada advogado do Brasil, de que nós exerceremos a nossa função enquanto presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil de forma absolutamente independente, sendo intransigente na luta da defesa das prerrogativas da nossa profissão e também nas causas de defesa do Brasil e da sociedade brasileira. Eu tenho dito que a Ordem dos Advogados não faltou ao Brasil no passado, no presente e seguramente não faltará ao Brasil no futuro.